E agora a gente vai conversar com você, bater papo, a gente vai falar sobre dente do siso com a doutora Maria Luísa, que é odontologista e está aqui no nosso estúdio, vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? O prazer é todo meu. Bom, a gente vai falar sobre um assunto muito importante para os pais, importante para as crianças, para os adultos, né? Para as crianças que vão se tornando adulto. A primeira pergunta que eu vou fazer é quando o dente do siso pode aparecer? Então, o dente do siso, ele pode aparecer a partir de 17, 18 anos. Ainda muito jovens, né? Muito já pode jovem. Aparecer, né? Como pode aparecer depois dos 25 anos. Bem tardio, como foi o meu caso, gente. E pode nunca aparecer. E pode nunca aparecer. Porque tem gente, esse dente do siso é um dente que está desaparecendo. A gente fala que está em involução. E muitas vezes a pessoa não tem esse dente do siso. Outras vezes ele está dentro do osso, mas ele não fura a gengiva, não expõe no meio bucal. Então, se ele atrapalha, a gente tira, se não atrapalha, a gente deixa. Para que serve o dente do siso, já que a gente fala sobre sua involução? Não, se você pode ter ele na arcada, ele vai auxiliar na mastigação. Não é que ele não serve para nada, né? Agora, ele é um dente mais difícil de escovar, porque ele está lá no final da arcada. Então, às vezes, a escova é difícil manusear. Então, acaba sendo um dente que as pessoas têm muita cárie, ou tem tártaro porque não consegue bem a escovação. Ou quando ele não nasce direito, ele nasce só uma parte, fura a gengiva, ele fica meio inclinado. Então, você começa a ter uma inflamação dessa gengiva. Então, por isso que as pessoas falam, dente do siso só enche a paciência. De certa forma... Faz sentido. Faz sentido, porque você tem que ter uma escovação muito melhor, com uma escova menor. Se essa gengiva estiver cobrindo a parte do dente, precisa ir no dentista remover essa gengiva para que não aconteçam essas inflamações. E doutora, qual que é a orientação para os pais, até mesmo quando com 16, 17 anos começa a aparecer esse dente do siso? Deve-se arrancar, ou até mesmo para os adultos já, né? Porque a gente ouve muitos dentistas falando que o melhor entendimento se vai dar problema, arranca os 4. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutora? Então, a gente tem que analisar a arcada do paciente. Não dá para dizer assim, olha, arranca, isso é preventivo e acabou. Como eu também sou ortodontista, eu já vi muitos casos em que a pessoa perdeu o primeiro molar e a gente tracionou o segundo e o dente do siso, que é o terceiro molar, e fechou o espaço sem implante. Agora, se você já tirou e você veio a perder mais um dos dentes, é implante, não tem como tracionar nada. Então, se existe espaço na arcada e uma pessoa que vem a cada 6 meses no dentista, faz profilaxia, eu sempre deixo. Agora, não tem, está inclinado para vestibular, não vai nascer, você vê que a arcada da pessoa não permite, não tem espaço, aí é só causar um sofrimento. Então é uma coisa que a gente tem que olhar clínica e radiograficamente. Não existe uma posição, é desse jeito e essa é a regra, não. Doutor, o dente do siso dói muito para nascer. Qualquer dente, a dor que os bebês sentem quando nasce o primeiro dente, tem alguma semelhança com a dor que a gente sente pro dente do siso? Tem uma semelhança, mas com o adulto é pior, porque a gengiva já é muito mais fibrosa, né? Você já tem todos os seus dentes, a gengiva é bem fibrosa, então para ele romper essa gengiva acaba causando mais dor, chega a doer até o ouvido muitas vezes. Não é que a criança não sente, ela sente, mas a gengiva não é tão fibrosa. Então você vai passando uma pomadinha, mas você pode ver que a criança às vezes ela tem febre, tem diarreia, não é uma coisa legal para ninguém. A gente já devia nascer com os buraquinhos assim, sabe, prontos, aí o dente só saía, não teria que rasgar. Agora, doutora, no caso de remoção, da necessidade dessa remoção dos dentes, pode se retirar os 4 de uma vez? Se retira um, espere, se retira o outro, ou isso é particular? É particular, depende de cada paciente. Se tiver fácil, é um dente que a gente sabe que não vai nascer em um bom posicionamento, ou que a pessoa não tem espaço nessa arcada, então a gente tira precocemente. Então ele não formou muitas vezes a raiz, só tem a coroa, então você tira os 4 de uma vez. Agora, se é um dente maior, né, que você ainda vai ter que remover osso, cortar a coroa, porque às vezes ele está todo formado. Ai, meu Deus, vai me dando uma agonia só de ouvir a senhora falar, doutora. Não, mas parece complicado, mas é simples. Porque, na verdade, o paciente não vê nada disso. Quem vê é a gente. É que a gente tem que... Não é força que tira o dente. Na verdade, é jeito.
Você tem que entender que você não consegue tirar São Paulo dentro de Santos. Dá para tirar Santos e São Paulo, mas o contrário não dá. Então, às vezes, você tem que cortar esse dente, tira um pedaço, aí tira o outro, porque a raiz de um terceiro molar, ela é grande. Então, você só tem que tomar esses cuidados. Mas é uma cirurgia que é tranquilo, tanto você tirar 2 ou 4. Vai depender do caso, né, do paciente, da tranquilidade dele. Tem paciente que chega e fala, eu só quero tirar um. Quanto tempo pode demorar para remover os 4? No máximo 3 horas. É como a doutora falou, tem dente que pode ser mais fácil de tirar e dente que está um pouquinho mais complicado, né? Então, sempre que o dente estiver mais complicado, o que o dentista sempre tem que ter em mente é, eu preciso cortar para ele sair mais fácil. Então, se você corta, fica mais fácil de tirar. Agora, se você ficar lá tentando fazer ele sair inteiro, aí vai demorar. Não vai usar mais esse dente, gente. Se precisar cortar, corta um pedaço, divide ele no meio. Aí não é uma cirurgia tão demorada. Né? Lógico que às vezes ele está encoberto pelo osso, como eu falei, ele está inteirinho formado lá dentro. Então demora um pouquinho mais, porque você tem que abrir uma janelinha, chegar ao dente, aí corta um pedacinho e remove. Agora, doutora, uma vez que a senhora fala pra gente, eu já ouvi também casos assim, de que se a pessoa perdeu algum outro dente, esse dente do siso nasce, ele pode até ajudar a não precisar colocar um implante. Eu penso também que numa arcada que não tem muito espaço para ele não pode entortar todos os dentes se a pessoa insiste em ficar com o dente do siso? Então, existem 2 escolas, né? Uma que diz que o siso empurra os outros dentes e que você começa a ter um apinhamento anterior. E outra escola que diz que não, que o siso não tem força para isso, né? Porque você tem 2 molares do tamanho dele, mas todos os dentes ele não tem força para empurrar todos. Então, assim, Pela sua prática em consultório, o que a senhora percebe? Pela minha prática é o seguinte, não é o siso que geralmente empurra. Quando você já tem uma tendência a ter apinhamento, ele só ajuda. Ele é mais um no bolo, né? Não é que você não tem apinhamento, tá tudo certo e o siso vai lá e desalinha tudo. Né? Agora, os estudos científicos das 2 escolas, eu faço clínica, eu não faço estudo científico. Então, eu avalio o paciente clinicamente. Tem espaço. O que é totalmente individual, né? Tem espaço, não vai prejudicar. É um paciente que escova bem, por que eu vou tirar? O dente está vindo em uma boa posição. Agora, se é um dente que já está nascendo torto para cá, aí não tem, vai lá e tira, né? A gente tem que ver o que é bom para o paciente, independente se ele vai apinhar os dentes da frente ou não, porque você pode usar uma contenção. E o que as pessoas confundem um pouco é que o siso entortou tudo. Tá, você fez esse tratamento ortodôntico anteriormente? Fiz, estava tudo ótimo. Você usa contenção? Se você usar contenção, nada vai entortar. O que é a contenção, doutora? A contenção, ela pode ser um fiozinho colado por trás desses dentes anteriores, ou ela pode ser uma plaquinha que você utiliza. Quem já usou aparelho, como a gente fala, pode continuar usando a contenção depois, é isso? A contenção pós-ortodôntica é pro resto da vida. É ilusão achar que você terminou o tratamento ortodôntico e que você não vai usar mais. Porque o crescimento facial, o que acontece? O queixo vem para frente, então você pode perceber que as pessoas mais velhas, elas vão ficando mais queixudas. Esse dia eu estava brincando isso com um amigo meu. A orelha cresce, o queixo cresce, o nariz. Né? Fazer o quê, gente? É a vida, né? Ainda bem que tem cirurgia plástica. Ainda bem que existe isso para nos auxiliar, né? Dá uma empiladinha no nariz. Exatamente. Então, isso é um crescimento natural, que você não tem como impedir. Então, o dente, o que vai acontecer? O queixo vem para frente e o dente vem para dentro. Quando ele vai para dentro, ele tem menos espaço. Ele vai apinhar. Quem é que vai te ajudar a não apinhar? Uma contenção. Ou placa, ou fixa, mas que tenha uma contenção ortodôntica. Então não vai colocar a culpa no dente do siso, né? Não, você tem tantas variáveis que é muito difícil você falar que é só o siso. Doutora, eu tenho que encerrar o nosso bate-papo, mas uma pergunta que eu acho importante existe os estudos mostram qual seria o motivo desse dente ser tardio? Antigamente se precisava dele nascer tardio? Então, antigamente ele nascia praticamente depois do segundo molar, né? Vinha numa sequência. Esse dente está evoluindo.
a gente mastiga pouco alimento fibroso, a gente come muita coisa já pré-pronta, dificilmente você vê uma pessoa pegando uma maçã e mastigando como deveria. Então, uma das causas que se acha que pode ter essa involução é essa. A outra, a própria modificação da estrutura facial. Se você olhar os primatas, tinham rostos maiores, arcadas maiores, e a nossa arcada está diminuindo. Inclusive, respirando menos, de uma qualidade pior, até pelo ar de São Paulo, por exemplo. Então, você desenvolve o respirador bucal, por exemplo, ele tem uma arcada totalmente atrésica, não cabe esse dente. Então, a natureza é sábia, né? Ele já resolve. Deus fala, aqui não vai caber. Já resolve. Por isso que tantas coisas têm modificado na gente, né? Infelizmente eu tenho que encerrar, doutora, mas eu acho que vale muito essa dica que a senhora deu. Se vai ou não remover o dente do siso, tem que ser uma decisão do seu odontologista, né? Não é porque pro outro deu certo, pro seu irmão tirou ou deixou, não. Tem que ser específico para cada um, né? Tem que ser específico para cada um. Não vai mexer no juízo de ninguém, ao contrário. Fica tranquilo que isso aí é só conversa de vó, tá? Não é necessariamente, não tem relação com o juízo, gente. Exatamente. Senão pra mim ainda ia estar faltando juízo, que ainda falta um, ó. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 11 99983 9373 e o e-mail sdc@ centesdentalclinic.com.br. Tá passando direitinho pra vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Uma ótima tarde.